Vai gravar. Bom, então, boa noite a todos. Estamos recebendo nesta noite Eunice Porto. Seja muito bem-vinda. A palavra é contigo. Minha profunda gratidão e respeito a cada um de vocês que estão aqui. Eu sou Eunice Porto, eu sou psicóloga há 33 anos, tenho aí 20 anos na jornada com constelação familiar e organizacional, e aí criei uma metodologia que tem o meu nome, baseada na constelação familiar e em tantas práticas que levam à consciência de que muitas vezes nós achamos que temos 20, 30, 40, 50, 60 anos, quando na verdade vocês vão se surpreender, porque em muitos momentos, mal e mal, nós temos 5 ou 6. E isso não tem nada a ver com o tempo de vida, mas com essa criança que está aqui dentro de nós e que muitas vezes nos surpreende, sai de uma caixinha, sabe aquelas caixinhas de surpresa que a gente tem e que na hora que se abre sai um palhaço, sai alguma coisa pulando? É mais ou menos isso. A nossa criança, às vezes, quando nós não temos consciência dela, e normalmente, quanto mais amadurecidos, menos nós temos essa consciência, mais nós dizemos, não, eu sou uma mulher adulta e eu tenho consciência de que como adulta eu posso isso ou não posso aquilo. Quando a gente chega à conclusão de que o negócio não é bem assim, e que muitas vezes quem está nesse comando é essa menina ou esse menino que habita dentro de nós, a gente olha e fala, meu Deus do céu, quanta coisa eu poderia ter feito diferente, quanta coisa eu poderia ter evitado. Eu só queria saber, eu tenho quanto tempo? Que eu me empolgo, gente, eu falo demais e eu quero fazer uma prática com vocês. Tá. A gente normalmente fica juntos até às 10 da noite, né? Ah, perfeito. Aí você vê Então, uns 2 minutinhos no final para agradecimentos, essa coisa toda, o tempo é todo o tempo. perfeito. Então, esse tempo todo de experiência, o que ele me leva a pensar? Muitas vezes a gente acha que tem uma idade cronológica e dentro dessa idade cronológica a gente acha que está no comando da vida. Quem aqui já brigou? Quem aqui já ficou um tempo sem falar com um parceiro, ficou de mal de colega de trabalho, ficou de mal de alguém e fala, olha, eu não quero nem falar com fulano. Quem aqui já fez isso? Levanta a mão. Não adianta mentir, não, que Deus está vendo. Ah, todo mundo. Quem aqui, por um acaso, teve em algum momento, diante de uma condução, diante de uma discussão, saiu, bateu a porta, que é tipo, eu não quero falar mais. Quem aqui? Levanta a mão. Mais um monte. Quem aqui, por acaso, já pegou a bolsa e falou, nunca mais eu falo com fulana ou com ciclano? Quem aqui? Pois é, em todos esses momentos, quando a gente acha que está no poder do nosso eu adulto, eu sinto informar que nós estamos sendo comandados pela nossa criança interior. Criança, o que a gente faz quando a gente tem uns 2 ou 3 anos? Eu tenho um nível de consciência púrpura em que eu e os meus pais somos um só, em que eu acredito em fada, eu acredito em duendes, eu acredito em milagres. Eu acredito que as coisas podem ser muito diferentes do que são, e dentro desse lugar de ser infantil, a gente vai construindo uma família super feliz. Porém, a partir dessa idade, muitas coisas acontecem no nosso sistema, seja na relação com a nossa mãe, seja na relação com o nosso pai. Como nós estamos num nível de consciência púrpura, que é dentro dos níveis de consciência do. Nossa, deu uma fugida agora. Ken Wilber, o que a gente acaba fazendo? Para pertencer, porque uma criança de 3 anos ela não sobrevive sozinha, ela precisa do pai, ela precisa da mãe para garantir
que ela vai sobreviver. Então, dentro dessa faixa de 2 até uns 4 anos, a criança vai fazendo muitos acordos e vai se aliando a muitos eus. O que é essa história de eus, Eunice? Simples. Muitas vezes nós temos algumas formas de nos relacionarmos com o outro, conosco e com o mundo a partir desses movimentos que nós aprendemos enquanto criança. Então, se eu tive uma mãe que foi resiliente, que foi ali super prestativa, se eu tive um pai, uma família estruturada de uma forma em que eu sabia que se eu precisasse deles, eles estariam ali dispostos e disponíveis para mim, eu acabo tendo alguns comportamentos que eu levo para a vida inteira e que me trazem um estilo de apego seguro. O que quer dizer isso na prática? Com tudo que eu vivi na relação com os meus pais, eu tenho certeza de que o mundo e as pessoas vão se portar comigo da mesma forma. Isso é algo. Porém, a criança, ela é quase um saco sem fundo. Muitas vezes, os pais dão a ela carinho, atenção, amor, eles recebem aquilo e entregam para essa criança da melhor forma possível. A grande questão é que muitas vezes para essa criança não é o suficiente. E se nasce um irmão, se algum evento acontece, alguém se separa, os pais falecem, ou algo acontece, essa criança entende que sem o pai ou sem a mãe, ou sem a atenção do clã, ela não vai sobreviver. E aí a gente vai aprendendo muitos modos de funcionar para garantir essa sobrevivência. E aí a gente encontra alguns eus que vão se aliando a essa criança para garantir pertencimento, e principalmente a inclusão nesse sistema. Então, quando eu estou lá na criança, eu tive um irmão, acabou de nascer, ou aconteceu algo, tem um preferido, e o preferido não sou eu, o que é muito comum nós fazermos? Eu vou ser muito boazinha, porque se eu for boazinha, eu tenho certeza que a minha mãe vai gostar de mim. Então, eu vou fazer tudo que o papai e a mamãe querem, e eu vou dizer sim para eles o tempo todo, porque aí eu sei que eles vão olhar para mim, e eles não vão olhar somente para os meus irmãos ou somente para o meu irmão, independente de eu ser menina, isso vai acontecer. O grande desafio é que nós levamos esses papéis da boazinha, aquela que faz barraco, aquela que bate porta, aquela que diz Belém, Belém, nunca mais fico de bem, aquela que sai correndo com a mala e fala, não quero nem saber, a bola é minha, quem quiser que brinque sozinho. Sabe essas coisas que a gente acaba fazendo enquanto somos adultos, sem que nós tenhamos a menor consciência? Isso vem de lá, daquele lugar em que essa menina ou esse menino entendeu que aquele comportamento era o único possível, ou para evitar a dor e o sofrimento de ser excluído, ou para garantir o pertencimento. A grande questão é que num lugar ou em outro, isso tem um peso muito grande, porque aqui a maioria das pessoas, pelo que eu estou vendo, nós estamos aí acima dos 40. Pelo menos é o que parece os rostinhos dos que eu estou vendo. E aí, se a gente pensa isso, se a maioria está aqui acima dos 40, eu estou com 60. Então, vocês imaginem o quê? Muito do que a gente viveu lá atrás com os nossos pais, em que a gente não podia, não tinha a liberdade que nós temos hoje de deixar os nossos filhos falarem o que eles querem e a gente ouve, e a gente consegue trazer, às vezes, um debate com os filhos, no sentido de, olha, eu não penso que é bem isso. Lá atrás, a gente não tinha o direito disso. O pai e a mãe só olhavam sério, você saía igual cachorro com o rabo entre as pernas, nem olhava duas vezes para trás para não sobrar a cinta depois que a visita fosse embora. Esse modo de funcionamento é o modo que nos conduz para esse lugar de adulto, em que nós vamos ter os mesmos comportamentos que nós tivemos lá: submissão, raiva, tudo isso em função do abandono.
E muitas vezes é muito comum a pessoa chega e fala assim, Eunice, eu vivo uma relação extremamente abusiva. E o abuso, ele não vem só de um lugar de sexo, ele não vem só de um lugar de espancamento, não. Ele vem no nível de assédio moral, de dizer que você é feia, que você é grosso, que você... de denegrir muito a sua imagem, de transformar a tua imagem em zero, quando na verdade só olha o que eu tenho de negativo, mas não valoriza, não realça o que eu tenho de positivo. Nessas condições, nós temos aí uma criança extremamente ferida que fez alguns pactos para garantir eu vou ser assim para sempre. Porque se eu mostrar a raiva que eu tenho de toda essa situação, se eu mostrar para as pessoas tudo o que eu sinto de verdade, eles não vão gostar de mim. E se eles não gostam de mim, eu corro o risco de ficar sozinha. E aí, para não ficar sozinha, eu vou continuar sendo a boazinha, eu continuo fazendo as coisas para todo mundo, dizendo sim para o outro, e muitas vezes dizendo não para a gente. Eu continuo, muitas vezes, olhando para as pessoas e dizendo para elas: como é que eu posso fazer para que você seja meu amiguinho sempre? E aí a gente encontra muitas relações que se tornam extremamente abusivas, sejam com parceiros, sejam com amigos, sejam relações de trabalho. Essa semana eu atendi uma moça e ela trabalha numa empresa é, e dentro de uma casa e a serviço de uma empresa. Ela trabalha praticamente das 6 da manhã, 7 da manhã, os patrões já estão tomando café e ela vai até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, porque a casa, ela costuma dizer que a casa é viva, ou seja, essa casa, as crianças não param, a família tem uma vida que começa muito cedo, todos em casa, home office, e os mais jovens, os de 15 anos, eles têm uma vida de começar a comer depois das 11, ou seja, deixam tudo bagunçado, enfim, e o quarto dela fica próximo à cozinha. Praticamente ela dorme de 3 a 4 horas por noite. E quando eu questionei para ela, mas qual é o ganho que existe quando você se submete a isso e você não põe teu currículo no mundo para que alguém busque você como profissional? Ela falou, nunca pensei nisso. Eu falei, como assim? Você já chegou à conclusão de que se você trabalha de segunda a segunda nesse ritmo, isso tem um nome? Ela falou, nunca tinha pensado nisso. E aí a gente foi lá para essa história da criança, porque esse era o mesmo movimento que existia dentro do sistema dela. Ela era a filha mais velha, e como a filha mais velha, ela tinha os dois outros irmãos, a mãe trabalhava fora e ela tinha o compromisso de cuidar dos irmãos enquanto a mãe estivesse fora. Porém, quando essa mãe retorna do trabalho, ela diz para a filha: olha, agora eu estou cansada, você cuida dos seus irmãos porque eu não consigo. Ou seja, um trabalho, quase um trabalho semi-escravo, e por mais que a gente pense século XXI, isso não existe mais. Sim, isso existe mais do que a gente imagina que exista. Ela não tinha consciência de que ela continuava dando a mesma resposta do que ela dava lá atrás para agradar a mamãe, para ser pelo menos vista e valorizada pela mamãe. O que não acontece aqui nesse trabalho. O que, que acontece hoje quando ela começa a abrir os olhos? Os patrões olham para ela e falam assim: você está mudando muito, precisa sair da terapia, porque já não tem mais graça a brincadeira. A mesma coisa lá atrás, quando ela simplesmente fala: hoje eu não quero fazer, e a mãe fala: você não é uma boa menina. Ser uma boa menina é semelhante a fazer além do que você pode, dar além do que você deveria e principalmente dizer não para você e sim para o outro o tempo todo. Quem aqui já viveu essa condição de se perceber numa relação em que eu falo sim para o outro o tempo todo, eu nunca deixo o outro imaginar que de verdade eu estou dizendo não para o outro, ou eu estou dizendo sim quando na verdade eu gostaria de dizer o contrário. Quem aqui já passou por isso?
Eu já. Você já. E como foi? Olha, eu acho que aprender a dizer não é um exercício que eu faço até hoje. Uhum, Então, é óbvio, né, que você não se sente bem numa situação como essa, né? Agora, eu tinha colocado até minha imagem aqui do lado da sua, porque eu queria lhe fazer uma pergunta e você tem total liberdade de dizer assim, Renato, eu vou falar sobre isso depois, tá? perfeito. Mas escutando a tua narrativa, eu queria que você nos orientasse assim, qual a ligação dessa criança com o nosso ego e Uhum. se existe alguma ligação dessa criança com vidas passadas. Então, vamos lá. Então, já que a gente vai por esse caminho, vamos lá. Eu falo que um bolo não se faz com ingrediente só, né? Quando nós, enquanto espíritos em evolução, quando nós temos um olhar a partir da constelação familiar, que é esse olhar de muita coisa, eu faço igual aos meus pais, igual aos meus avós, bisavós, e eu vou fazendo porque eu muitas vezes olho para trás e eu digo, por amor a vocês, eu vou repetir essa história, sem ter a menor noção de que poderíamos ter feito diferente. Quando nós estamos dentro desse lugar, muitas vezes a pessoa chega com algo que para ela é muito difícil, seja relacionamento afetivo, seja profissional, seja financeiro, seja social. Ela traz questões muito difíceis, mas quando nós olhamos pelo olhar da constelação, nós temos uma criança que não está inteiramente neste lugar, porque o amor dela pelo sistema é tão grande que ela escolhe continuar olhando para todos os que vieram antes e que tiveram dificuldades. Então, é como se ela olhasse e falasse: por amor a vocês, eu vou viver as mesmas dificuldades, e a partir de mim, todos os que foram excluídos passam a pertencer. E isso, muitas vezes, dentro da constelação, o que a gente percebe é que fica na linha do tempo misturado, porque a gente não sabe aquilo que a criança traz como amor, a gente não sabe o quanto isso tem a ver com a história dela hoje. E aí eu estou falando de criança pequena, estou falando de criança até os 80, 90, 100 anos. Eu estou falando de um ser enquanto espírito que, por amor, olha para toda essa história e diz: eu vou continuar olhando para vocês, fazendo igual a vocês, porque a partir disso eu tenho certeza que eu os trago vivos no coração. Muitas vezes, esse lugar de olhar para os ancestrais é um nível de amor e que muitas vezes nós olhamos no lugar dos nossos pais, nós fazemos no lugar dos nossos pais, nós cuidamos disso no lugar dos nossos pais. E quando nós fazemos esse movimento, nós perdemos a força, porque aqui atrás de nós, os nossos pais são grandes. E quando nós reconhecemos neles o lugar de grandeza, tenham sido do jeito que foi, quando nós deixamos com eles a possibilidade de resolverem as questões deles e do que veio antes deles, e nós decidimos dizer um profundo sim e começar uma nova história, nós tomamos a força e nós tomamos a vida. E isso, em muitos momentos, ele tem a ver com estruturação de ego. Como isso acontece? Muitas vezes, para que eu me mantenha sã diante de tantos desequilíbrios sistêmicos, seja por conta de situações de abuso, de guerra, de violência, de abandono, de rejeição, enfim, de tudo que aconteceu aqui atrás, muitas vezes, para dar conta de tudo isso, eu enrijeço, eu entro nesse lugar da boazinha e aí a gente vai associando várias máscaras, várias defesas, vários papéis que garantem a sobrevivência e a mínima estruturação para que a gente chegue nessa fase adulta. Então eu costumo dizer que dentro de nós, e aí independente da idade, muitas vezes nós deixamos de viver a nossa melhor versão, deixamos de fazer o que nós viemos fazer
neste planeta, porque o nosso nível de criancice é tão grande que nós olhamos para trás e nós temos a certeza que o nosso amor vai mudar a história dos nossos ancestrais, quando na verdade não, nós não conseguimos mudar a história dos que vieram antes. Se nós conseguirmos mudar a nossa, já teremos feito o melhor possível. O grande desafio é como é que eu sei que essa mulher que vos fala, ela realmente tem 60 anos, ou em que momentos eu tenho certeza de que eu só tenho 5 ou 6. Principalmente quando eu quero muito uma coisa e eu começo a dar murro em ponta de faca e eu começo a dizer não, as coisas não são assim. Quando eu começo a bater porta que as coisas não estão dando certo. Quando eu entro em movimentos de desespero, eu falo, ai, de novo, está dando errado de novo. E a gente vai entrando nesse movimento que é desesperador. É quase tipo, eu não sei o que fazer. E se a gente está dentro desse lugar de adulto, com esse ego centrado, a gente dá um passo atrás e fala: opa, peraí, eu posso não ter certeza do resultado, mas eu sei que pode ser dado um passo diferente do que eu dei agora para ter um resultado diferente do que eu tive até agora. Mas no lugar desse eu criança, imaturo e que lida com essas questões de pertencimento, porque essa é a maior ferida do ser humano, é olhar e saber que nós não pertencemos a um lugar, a uma família, a um sistema, a um núcleo de amigos, e quando nós temos a certeza de que, enquanto pessoas adultas, quem cuida dessa criança sou eu, enquanto mulher adulta, enquanto um homem adulto, quando eu assumo essa responsabilidade, eu posso deixar os meus pais em paz, os meus amigos, o meu parceiro ou a minha parceira em paz, porque ela não, ele não precisam cuidar mais dessa criança que está aqui dentro. Ela não precisa mais ficar dando piti, ficando de mal e fazendo várias coisas nesse sentido para conseguir pertencer, para conseguir atenção, para conseguir os 4 As: afeto, atenção, apreciação no sentido de reconhecimento e principalmente de ser aceita do jeito que ela é. Esses 4 As mobilizam essa criança, muitas vezes, a continuar olhando para essas questões sistêmicas e nós não temos a menor noção do próximo passo. Enquanto crianças, a gente fica patinando de um passo para frente, 2 para trás, porque muitas vezes o nosso nível de amor é tão profundo que é quase como se eu olhasse e eu falasse, gente, eu não posso seguir, eu não posso fazer diferente dos meus pais, dos meus avós, ou eu não posso fazer diferente do que eu já fiz lá atrás, porque lá atrás o resultado foi esse, esse, esse. Se eu continuo fazendo desse jeito, eu vou ter o mesmo resultado. Em outros momentos, a gente vai dando novas respostas, esperando que aqueles resultados que eu busco se expressem de uma nova forma. E isso também é amor. Em desordem, mas é amor. Espero ter respondido. Gratidão, respondeu com certeza. Que bom. Eu vou passar a palavra para a Loló, que também levantou a mão, e aí eu Ora, queria sugerir uma coisa. Você vinha seguindo uma linha de raciocínio, né? Aí você me sim, perguntou como eu havia me sentido quando o momento de dizer sim, quando queria dizer não. e, E aí eu vi que a Cida Paiva também levantou a mão dizendo que ela viveu uma situação assim. Então, depois que a sim, Loló falar com você, eu quero convidar a Cida Paiva para responder para você aquela pergunta, que perfeito, assim você continua o raciocínio de lá, né? perfeito, perfeito. Loló, por favor. Obrigada, Renato. Oi, Eunice, boa noite. Bem-vinda, boa Tudo noite. bem? Obrigada. Oi, bem. Eunice, você comentou aí, você falou, mas talvez eu precise assim de uma resposta mais direta. Quando Vamos. é que eu consigo, eu ou qualquer um de nós aqui, quando é que a gente consegue a tomar consciência dessa criança dentro de nós? Seria, aí vai um tempo, né? Um prazo grande, então.
seria quando a gente começa a prestar atenção com mais consciência nas nossas ações, nas nossas respostas, é isso? Mas É precisa de um beliscão, não precisa? Pois é. É que normalmente a gente é um tema que parece que ultimamente eu digo, Loló, que depois da pandemia nós fomos obrigados a tirar o olhar de fora e voltar o olhar para dentro. Sim. A partir do momento em que eu tiro o olhar de fora, o tenho que, as obrigações e tudo, e a vida parece que nos leva para nos trouxe para um lugar em que eu preciso ter consciência de quem eu sou. E muito das mudanças que aconteceram vieram desse lugar pós-pandemia, que eu falo que nada é por acaso. Então, a partir deste momento, parece que esse olhar de muito maior profundidade dessa criança que habita dentro de mim, as coisas, eu falo que antigamente se vinha a cavalo, agora vem de ultrassônico, porque é muito rápido. E o grande desafio é como nós aprendemos que a maturidade vem com a idade, nós vestimos a máscara de eu sou uma mulher adulta, de eu sou uma mulher madura, quando na verdade nós abafamos uma criança que muitas vezes quer sentar, que quer ir num parque, que quer fazer coisas, mas aí a gente aprendeu a usar uma máscara da inadequação. Ah, isso não cabe mais porque eu já tenho 60. Ah, isso não dá para não dá para fazer mais na minha idade. Ah, isso não é comigo. E a gente vai negando muitas coisas, só que tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, quanto mais a gente nega, mais a gente vai perdendo a força. É quase como se esse período de pandemia e o que a gente está vivendo, arrastando aí, é o que diz assim: já deu, não precisa mais continuar fazendo mais do mesmo. Você pode começar a fazer diferente. E aí a gente olha para a nossa idade, é como se falasse: mas como é que eu faço? E aqui vem um grito de alguém que fala assim: ouve o que eu estou falando, presta atenção em mim, eu estou gritando, você não está vendo. E é muito interessante quando você tem essa percepção, porque você começa a enxergar fora. Lembrando que se as pessoas são um espelho, eu vou olhando a imaturidade do outro, me incomoda, eu tenho igual. Então, quando eu olho para aquilo e eu começo a prestar atenção em que momentos que a pessoa fala uma coisa que aciona um dragão aqui dentro, uma raiva, mas como eu sou zen, estou aqui fazendo parte da egrégora gratitude, eu sou amor. O que eu faço? Eu coloco a raiva lá para baixo do tapete, eu coloco a indignação para baixo do tapete, eu coloco a insegurança, o medo, eu coloco todos esses eus para baixo do tapete, porque isso não condiz nem com a minha idade, que deveria ser de uma pessoa extremamente sábia e resolvida, não condiz com esse grupo, que supostamente são de pessoas que eu acho, eles são mais velhos que eu, eles sabem mais do que eu, e aí cada um de nós vai criando esse modelo que garante o pertencimento, que garante a sobrevivência nesse grupo. Então, se nesse grupo eu entender que eu não posso falar, não concordo, não é isso, porque criança ela contesta, ou ela fica, mas por quê? Por que você falou isso? Por que você falou aquilo? Criança de 4, 5 anos, ela quer saber o porquê de tudo. Se essa criança está no comando, nós não vamos ter a menor objeção em perguntar 10 milhões de porquê até entender. Mas uma criança sufocada dentro desse eu adulto, dessa carcaça que nós vivemos aí, e nós vamos arrastando de tanto tem que, de tanta pose que a gente tem que manter, quando a gente vai negando isso, é quase como se a gente dissesse para a criança: não pergunta nada, não pode, porque aqui só tem adulto, eles vão brigar com a gente. Então, o que a gente faz? É quase um diálogo da nossa criança com o nosso eu adulto, e esse adulto fala assim, ó, cala a boca, que foi a maneira em que nós aprendemos lá atrás. Nós aprendemos que criança não fala, nós aprendemos que criança tem um lugar na mesa diferente dos adultos, nós aprendemos que algumas coisas criança não participa. Então, dentro desse lugar,
Como é que eu posso ter consciência de quem está no comando neste momento? Se é a mulher, a Loló mulher, ou se é a Loló criança? Quando eu começo simplesmente a prestar atenção, veio muita raiva, veio uma tristeza profunda, eu estou num determinado lugar com um grupo e eu me sinto meio inadequada, eu vou lá profundo e eu quero que ninguém me olhe. Quando eu começo a prestar atenção, a pôr consciência, eu vou para um lugar que é assim, peraí, por que eu não posso falar? Quantos anos eu tenho neste momento? Quando a gente para pôr essa consciência de quantos anos eu tenho neste momento, ou quem está dentro de mim tomando o controle da minha vida que eu não pus consciência ainda. Quantos anos tem essa pessoa que está dentro de mim neste momento? Muitas vezes você se depara com uma criança que diz: eu só tenho 4 anos. E quando você pensa, caramba, e uma coisa é, o adulto vai falar, tô ficando louca. Tô ficando louca porque não é possível enlouquecer de vez. Quando você põe essa consciência e se você se abre para ouvir a resposta que essa menina te traz, você vira uma chave, que é quase como se você pudesse dizer para ela: fica tranquila, porque o papai e a mamãe não conseguiram dar além disso, mas eu posso cuidar de você, eu posso olhar para você e nesse momento nós duas damos as mãos e começamos uma história diferente. E isso é autoconhecimento, isso não tem jeito, é pensar, bom, se tem alguém dentro de mim que é pequena e que precisa de ajuda, meu pai e minha mãe já não vão fazer mais nada disso porque não cabe mais a eles. Mas quando a nossa menina ou nosso menino começa a olhar para você e falar: nossa, que legal! Olha, ela pode cuidar de mim agora. Quando ela confia nisso, é quase como se ela baixasse a guarda, porque a gente entende que essa criança ela vem para sabotar. E a gente chama, eu tenho um sabotador tão bom, não é, é uma parte nossa, é um eu nosso que diz, eu vou protegê-la para que ela não sofra, para que ela não passe pelo que eu passei. Então, eu vou deixar ela escondidinha lá no cantinho, porque as pessoas não vão vê-la, para ela não ficar triste, para ela não passar raiva. Então, eu vou deixar ela lá escondidinha. E a gente vai dando a mesma resposta que nós dávamos lá atrás, sem ter a menor consciência de que pode ser diferente. Tá certo, muito obrigada. Então, as nossas emoções, só para finalizar, as nossas emoções contam e muito, né? Muito. A atenção nelas, a atenção nas Exato, emoções. exato. E Tá bem? aí veio forte, peraí, respira. Quantos anos eu tenho agora? Quantos anos tem quem está no comando da minha vida neste momento? E se você se abrir para ouvir verdadeiramente, você vai se surpreender. Você vai falar, meu Deus do céu. Mal e mal 4 e 5. Mal Tá e bem. mal 4 e 5. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Valeu, Loló. Será que você conseguiria, Eunice, refazer a pergunta para a Cida responder? Eu pergunto. Isso, por favor. Então, eu perguntei quem já tinha passado por um momento em que a gente diz não para fora, a gente diz sim para fora e não para nós mesmos. Boa noite a todos. Boa noite, Eunice. Que Boa prazer te noite, conhecer. prazer é meu. Você é linda, você é muito linda, viu? Gratidão pela sua presença. Gratidão é minha. Muitas vezes eu fiz isso, muitas, até eu começar nesse caminho de autoconhecimento, de dizer não posso mais, porque eu me anulava, né? E para ser boazinha, para ser querida, né? Para ser notada, então você vai falando. E aí você vai acostumando. E há uns anos atrás, eu fiz, por várias coisas que aconteceram na minha vida, o resgate de uma pessoa que eu chamo de Cidinha. Então, eu resgatei a Cidinha e me chamo carinhosamente Cidinha, o que você precisa? Aí eu pego a Cidinha e vou tomar sorvete com ela, eu pego a Cidinha e vou passear com ela, né? Muito E o que eu legal. preciso? Eu te dou amor, eu te dou carinho, o que você precisa? E eu também trabalho com terapias.
né? Ah, que E bacana. faço algumas vivências do resgate da criança interior. Inclusive, em Muito, setembro, a gente vai ter outra vivência aí. Então, muito, é muito importante realmente, né? Porque a muito. gente fala, e essa pergunta que você fez é fantástica. Quantos anos eu tenho? Como é que é? Quem está dentro de mim agora, quantos anos tem? Quantos anos tem? E é Quantos anos? surpreendente, porque essa Cidinha, se você já tem esse ouvido apurado, se você consegue ouvir, é quase como se ela falasse: Nossa, alguém está me vendo. E você vai se Sim. perceber assim, muito pequena, muito pequeno. É quase como se fosse: Caramba, parece que eu existo. Porque quanto mais a gente nega esse lugar de força, porque é uma criança, ela é pura confiança, ela é entrega, ela é amor. Então, se a gente imagina que a nossa essência é essa criança que nasceu, um bebê, e ela tem a certeza de que o pai e a mãe vão cuidar dela o suficiente para que ela se dê um enorme fruto, para que ela seja o melhor. Só que as coisas vão acontecendo, ela passa por uma dor que vai simplesmente mantendo ela aqui. Ela fala: não é possível que eu estou vivendo isso. Não é possível. E ela tem essa dor que mascara a essência. Vem aqui dentro. Dá para Uhum. ficar com dor o tempo todo? Não. O que a gente faz? A gente fica com medo de viver isso. Então você tem o medo de sentir essa dor, e aí você vai fazendo um monte de coisas para evitar essa dor, e você acaba tendo medo de viver isso. Mas dá para ficar com medo o tempo todo? Não. O Não. que a gente acaba fazendo? Ficando com raiva. Cada vez que a gente tem medo, a gente fica com raiva. Caramba, de novo e de novo. E a raiva, ela vai escondendo o medo, a dor, a essência, mas dá para ficar com raiva o tempo todo? Também não. Não. O que a gente cria? Defesas. Então, dentro dessas defesas, eu vou fazer o possível para não sentir mais raiva, porque raiva me afasta das pessoas. Eu vou fazer o possível para que as pessoas não percebam que eu tenho medo, porque se elas percebem que eu tenho medo, elas vão acessar minha dor e eu não dou conta de viver isso de novo, de sentir isso de novo. Mas dá para viver em defesa o tempo todo? Também não. Também O que não. faz? A gente cria as máscaras da Não. boazinha, da disponível, da submissa, da raivosa, Uhum. da barraqueira. A gente vai criando um monte de máscaras porque a gente está protegendo essa essência com tudo isso que a gente vai virando uma casca de cebola com várias camadas, com vários eus protegendo o self. E quando a gente passa a ter consciência disso, é quase como se a gente dissesse: espera aí, vamos começar a tirar tudo isso Sim, para ver quem sobra aqui dentro. E sim. essa é uma menina ou um menino que ele está tão protegendo a gente de tudo isso que a gente acaba entendendo que essa essência que nós somos já nem existe mais. Em função de tudo isso que a gente vai vivendo, a gente vai criando tantas defesas, tantas máscaras, que a gente acaba entendendo que essa essência está muito longe, quando na Sim. verdade é como se ela tivesse o tempo todo gritando: deixa eu aparecer, me mostra para a vida, cuida melhor de mim. Eu não quero ter medo, mas eu preciso confiar que você vai me fazer o que o papai e a mamãe não conseguiram, que você vai me dar o que o papai e a mamãe não conseguiram. E quando ela olha para nós enquanto adultos, ela fala: que bom, ela está olhando para mim. O que ela acaba fazendo? Quando a gente diz para ela: nós não vamos mais viver isso, essa situação, tudo isso que você viveu de dor, de raiva, de tristeza, de constrangimento, de se sentir julgada, abandonada, rejeitada, enfim, tudo isso não vai acontecer mais. Não quer dizer que eu nego tudo que foi difícil na relação com os cuidadores, sejam pais, Uhum. sejam tios, sejam quem for. Mas o que eu estou dizendo é que agora eu assumo o comando de cuidar de você, para que eu não Uhum. espere mais
nem o papai, nem a mamãe, nem o parceiro, nem a parceira, para que eu não conte com ninguém mais para fazer isso, porque esse é um lugar que é único exclusivamente meu. É um lugar de cuidado que, por mais que as pessoas me deem, eu fico como um saco sem fundo, porque se eu não recebi o suficiente, eu vou buscar uma pessoa que me dê algo, porque é um vazio de alma, Sim, e mesmo recebendo, eu falo, não é isso, tá faltando, mas o outro fala, eu tô aqui com você, eu te dei amor, eu tô aqui presente, eu faço tudo o que você quer, e a pessoa fala, mas está faltando, não, eu não estou feliz, está faltando algo, é como sempre exigisse muitas vezes, quando nós estamos com essa criança nesse buraco sem fundo, ela vai exigindo das relações, ela se torna tão cobradora, que é quase como se o outro tivesse que suprir o tempo todo algo que nem ela mesma sabe quando é que vai ser o suficiente. E verdade. quando nós assumimos esse lugar de essência, nós dizemos para essa menina: tá tudo bem. Papai e a mamãe nos deram o que eles conseguiram dar, mas a partir deste momento, eu dou a você o que você precisa. Não precisa esperar mais nada de ninguém, porque aí é como se nós estivéssemos com o copo vazio e nós fôssemos lá e falássemos para alguém: dá para você pegar um copo d'água para mim? A pessoa vai, traz um copo d'água, você fica um segundo antes de acabar. Você pega o copo d'água de novo, dá para você pegar outro copo d'água? A pessoa vai lá na boa vontade, vai lá de novo, duas, três, a pessoa fala: ô, já chega, né? A mesma coisa. Quando eu levanto e eu vou pegar o copo d'água e eu bebo até me saciar, eu posso voltar a sentar, sentir sede novamente, e o que o outro vai me trazer só complementa, só transborda. E esse tem sido Perfeito. um dos grandes desafios das relações pós-pandemia, porque as pessoas começaram a ir num movimento profundo de autoconhecimento, não sabem como faz para ir mais no profundo, porque acham que tem determinadas idades, quando na verdade quem está no comando é alguém muito mais novo, e quando elas percebem, estão ali cobrando do outro, porque você não me dá isso, você não me dá atenção, você não me dá carinho, você não me dá afeto, você não me dá amor, você não reconhece tudo aquilo que eu faço, você não me aceita como eu sou. E aí o outro fala, mas eu não sei mais o que fazer, estou fazendo é pouco. E É criança é verdade, isso, né? é Ela tem verdade. esse lugar de cobrança, ela tem esse lugar de querer muito, além do que o outro pode dar muitas vezes. E se eu consigo me responsabilizar por isto, a partir deste lugar é como se falasse: está tudo certo, criança, pode ficar tranquila, que as coisas estão bem do jeito que estão, elas são do jeito que são e está tudo bem que seja assim. E aí é como se ela falasse: nossa, é verdade que eu não preciso mais ficar brigando? É verdade que eu não preciso mais ficar triste para as pessoas olharem para mim, para as pessoas cuidarem de mim? É, será que é verdade? E a gente começa a perceber que ela começa a testar para saber se ela pode confiar em você. A grande questão é que quanto mais a gente nega a presença dessa criança dentro de nós, mais nós vamos para o lugar do eu adulto, levamos filhos, netos, gato, cachorro, periquito num parque para o outro brincar, mas quando nós imaginamos que aqui do nosso lado tem uma criança, pegamos a mão dela e falamos: hoje eu vou levar você para passear. A desculpa vai ser os nossos filhos, mas nós vamos brincar com eles, nós vamos se jogar na terra, a gente vai pular onda, a gente vai chupar sorvete, a gente vai se melecar. Quando você coloca a atenção de que essa criança, naquele dia, ela vai ser cuidada como qualquer outra criança, ao final do dia você pode estar esgotada, mas extremamente preenchida desse lugar de amor, de confiança, e é quase como se ela falasse: ai, que bom, que agora a gente pode novamente estar juntas, e a gente não precisa mais continuar fazendo do mesmo jeito que fizemos até agora para sobreviver. Que maravilha que você trouxe esse assunto, porque é muito importante, gente, é muito importante, experiência própria, né? Pegue a sua criança e leva ela para tomar sorvete,
que você Muito. quer hoje? Às vezes eu falo, o que você quer hoje? Quero tomar cappuccino. Então vamos tomar cappuccino. Eu já contei aqui várias vezes. Eu ainda faço tintim. Tintim, Eu falo que é melhor você fazer isso né? longe das pessoas, Sim, porque senão vem uma vou camisa de força, amarra você, Sim, sim. Eu não é faço bem seu. discretamente. Tintim para nós. E a Sueli Mucassem, acho que está aí. A gente sai bastante juntas, né? E a gente, É, outro dia estava no mercado, nós duas dançando, estava tocando uma música e nós duas dançando dentro do mercado, é. né? Então, soltar esse negócio de... Ontem eu falei isso numa live que eu faço de terça-feira. O adulto tem que ser sério, né? Agora eu sou adulto, agora eu sou espírita, agora eu sou filósofo, agora eu sou, né? Todo cheio de responsabilidade, não posso sorrir Exato. mais, não posso dançar, não posso brincar. Não posso. Tadinha da Não, criança, né? exato. Tem um filme que Vamos eu vou, salvar nossas crianças aí, por favor, gente. por favor. Tem um filme que eu vou indicar para vocês, que é um filme da Disney, né, que chama Duas Vidas. É a Uhum. história de um aviador, na verdade, ele é responsável pelo marketing pessoal. E o cara é um sumidade no assunto. Então, o filme começa com ele e uma mulher dentro de um avião, e a mulher cheia de vontade de que ele faça o trabalho com ela, e ele curto e grosso, mais grosso do que curto. E aí ele chega no trabalho e se depara com a secretária falando: seu pai está aí. Ele fala: já falei que eu não quero meu pai aqui, você devia ter se desvencilhado dele. Você, enfim, briga com ela aí, não teve jeito, o papai entrou. Quando o pai entra, o pai diz: olha, eu estou desarrumando o sótão e lá existem muitos brinquedos. Vá até lá para você ver se existe algum que você quer. Ele fala: não quero nada, não preciso de nada. Só que quando ele chega em casa, ele vê um aviãozinho da época em que ele era Uhum. criança. Ele olha para aquele avião, ele olha e fala: meu pai esteve aqui. Dia seguinte, ele chega em casa e ele vê dentro da casa dele uma criança. Na hora que ele vê a criança, ele liga para a secretária, chama a FBI, chama não sei o quê, tem uma criança aqui, ele sai atrás da criança, enfim, porque aquela criança foi atrás do aviãozinho. Eu não vou dar mais Não dá spoiler, do spoiler. avião, não vou dar Tá mais, bom. mas Ah, que legal. eu queria que vocês prestassem atenção nesse filme, é porque tem um momento em que acontece no filme o que eu gostaria muito que acontecesse com cada um de vocês, que é esse encontro, porque chega um momento em que ele olha, ele coça o ouvido, a criança coça o ouvido, ele mexe o nariz, a criança mexe o nariz, ele tem um cacuete, a criança tem igual. E aí ele se depara com essa criança interior e ele tem um movimento de retrocesso, de voltar o tempo com a criança dele, entender algumas coisas, ele ressignifica algumas coisas, volta para o presente, é quase como se falasse: ah, agora eu sei. Então ele faz o filme inteiro, esse movimento de voltar ao passado, reconstruir isso, ressignificar e voltar para o presente com uma força muito diferente. E o filme, chega um momento que o menino, no filme, na hora que você procura o trailer, o menino fala assim: quer dizer, então, que nós chegamos aos 40, nós não temos um cachorro, nós não temos filhos, nós não temos uma família e nós não somos aviadores, então nós somos fracassados. E é isso que a nossa criança, muitas Claro. vezes, ela olha e fala: Gratidão. Ó, caramba, a Lindy falou aí no chat que De Repente 30, me parece, é o nome do filme, isso. também fala da criança interior. Sim. Né? Exato, esse também é muito bom. Mas esse Duas Vidas básico, ele vai lá e ele vai e volta, vai e volta. E quando você vê a força que tem quando a gente volta ao passado, ressignifica algumas coisas e traz essa consciência para o agora, é quase como se nós tomássemos uma pílula da longevidade. Porque essa criança que habita dentro de nós, ela tem muita energia, e isso não tem nada a ver com a idade, isso não tem nada a ver com o prognóstico, isso tem a ver com uma força que está dentro de nós e que a gente não precisa mais fingir que não existe, a gente não precisa mais abafar porque as pessoas não gostam, porque as pessoas acham inadequados. Não, eu preciso saber que existe, eu preciso saber quem está no comando. Principalmente porque
Quando eu tenho consciência de que existe em mim uma menina que quer pertencer, eu também preciso saber que as duas próximas leis da constelação muitas vezes são desonradas por conta desse lugar de pertencimento. Quais são as outras duas? Hierarquia e o dar e receber. Então, quando eu busco pertencer a um sistema e eu me sinto excluída por um motivo ou por outro, normalmente duas. Oi? É minha gatinha que miou aqui. Ah, tá bom. Normalmente, a gente acaba entrando nesses dois movimentos de desordem. A hierarquia, porque a gente cresce e muitas vezes eu atendo pessoas adultas que chegam aqui e falam assim: ai, meu pai e minha mãe viraram crianças. Eu falo, como assim? Ah, eu trato eles como filhos, porque eles estão mais velhos e agora viraram meus filhos. Eu falo, mulher, não virou filho, não. Eles têm pai, têm mãe, voltam para o lugar porque você é muito pequena. Dentro desse lugar da hierarquia, é muito comum a gente começar essas desordens lá atrás, quando nós somos pequenos, ou porque cuidamos dos irmãos, ou porque deixamos de cuidar de nós, ou porque cuidamos de todo mundo, ou porque entramos num lugar de achar que a gente vai dar conta de tudo o tempo todo. Quando nós fazemos isso, nós perdemos muito da força. E quando nós temos a consciência de, pera, eu não vou salvar papai e mamãe, eu não vou salvar o planeta, eu vou cuidar de salvar somente a minha criança, que já é de bom tamanho. E aí a gente volta para esse lugar de filha pequena, deixamos os nossos pais no lugar de pais, nossos avós no lugar dos avós, enfim, a história começa a ser outra. E para isso que eu estou falando, assistam Frozen 2, desenho da Disney, bestinha, mas que fala exatamente isso, desse lugar de uma criança que perde a possibilidade de continuar sendo criança e vivendo a vida com toda a leveza que deveria viver, assume muitas responsabilidades, muitos compromissos, e a vida ela vai sobrevivendo, se afastando das pessoas, porque eu tenho que ser intelectual, porque eu tenho que ser forte o tempo todo, porque eu tenho que ser entendida, eu tenho que ser estudiosa, eu tenho que um monte de coisa, e a gente vai criando um monte de... No rol aí do tenho que, a gente acaba caprichando nisso e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, muito além do que deveríamos dar conta na vida. Eunice, você quer tomar um gole de Oi. água? Já tomei aqui. A pessoa não para de falar. Tem um amigo nosso, o Carlos Serpelloni, que está com a mão levantada faz uns 15 minutos, já deve estar até com o braço doendo. Mas eu preciso, Carlos, que você abra a tua tela para mim compartilhar você junto da... Isso. Prontinho. Aí depois tem na fila também o Tadeu. E eu também sou portador de uma pergunta de uma pessoa que não quer abrir a tela, pediu para me perguntar. Então, nós vamos, assim, você vai conversar com o Carlos, depois eu volto para fazer a pergunta da moça e depois passamos ao Tadeu. Carlos, por favor. Perfeito. Muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Renato, Eunice, você é incrível. Eu estou aqui matando a minha sede de conhecimento com você. Parabéns, eu estou realmente lisonjeado por poder estar aqui te ouvindo. É um prazer para mim. Eu tenho redes sociais e conversando com pessoas, e está muito em moda falar, você tem que aprender a falar não, e na internet, tem que falar não, tem que falar não. Mas eu percebo que há muitas oportunidades perdidas quando se deixa de falar sim. Qual é o equilíbrio? Como que a pessoa tem que saber a hora de falar sim também? Porque se ficar muito na cabeça que tem que falar não, as oportunidades vão aparecer, ela tem que falar sim, e ela está condicionada a falar não, e ela vai falar não, porque agora eu posso falar não, eu vou falar não. E se fosse uma oportunidade? Se fosse uma oportunidade de crescimento pessoal, intelectual, sei lá, financeiro, como saber esse momento uma pessoa adulta que tem que ter esse discernimento? Você pode me ajudar, por favor? Vamos tentar. Acho que, primeiro, o grande desafio é conseguir falar o não. Então, existe o não que vai no nível da patologia, que é eu vou dizer sim para tudo e para todo mundo, e eu digo sim para você e eu digo não para mim.
Isso é algo que é muito comum, e para as pessoas que têm essa dificuldade de dizer não para fora, é porque muito provavelmente esse não para fora teve muitas consequências negativas. Então, eu continuo dizendo sim para todo mundo, porque dá gastura, cansa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que está tudo bem, vamos relevar, e aí a gente vai para um lugar de dizer, tá tudo bem, deixa assim, e a gente passa como aquele que é legalzão, que diz sim para todo mundo. Quando dizer não, qual é o grande desafio? Vamos lá voltar para a criança. A maior ferida e o maior medo de uma criança é o medo do abandono, de pai e mãe ir embora, de não ter quem cuide dela. E uma criança abandonada, ela sobrevive por muito poucos dias. Um bebê abandonado, ele sobrevive por muito pouco tempo, sem água, sem comida, sem trocar o bumbum, enfim, sobrevive por muito pouco tempo. Mas a rejeição também é uma ferida. Opa! Oi. A rejeição também é uma ferida muito profunda. E quando nós olhamos para essa ferida da rejeição, para não passar, lembra lá do medo, da dor, para não passar por isso de novo, o que eu faço? Eu vou dizer não para todo mundo. A partir de agora, eu não vou ser besta. E aí a gente está no adulto que é reagente. Eu não vou passar mais por isso. Nunca mais. E a gente vai sempre para coisas de nunca mais. Todas as pessoas são assim. É sempre assim. Criança tem diagnósticos ou formas de funcionamento que são muito fatalistas. Todo mundo é assim, sempre vai ser assim, ninguém é igual, todos são iguais, é sempre um bloco gigante de coisas que ela coloca no mesmo balaio, quando na verdade as respostas vêm desse lugar em bloco. Ela não consegue distanciar e diferenciar que para essa pessoa tá tudo bem que eu diga sim, porque ela não vai me abusar, porque ela não vai me explorar e porque é uma pessoa que tem sintonia comigo. Porém, para essa outra, se eu não me posturo, se eu não me posiciono, ela vai sentar de cavalinho, vai querer que eu ande e não vai dar certo. Então, para aquela pessoa, eu preciso estar no adulto para discernir a quem e que momento vale a pena eu dizer sim e ter a certeza de que qual é o momento que, mesmo contrariando todo mundo, eu vou dizer só que não, eu não vou fazer. Mesmo que isso represente rejeição e exclusão. Enquanto estamos no eu adulto, nós não podemos olhar para um lugar de que todas as pessoas são boas e que todas as pessoas vão entender os meus movimentos. Pelo contrário, muitas vezes as pessoas vão falar assim, mas justo você, que é uma pessoa tão intelectualizada, tão espiritualizada, mas nunca esperava isso de você. O que a pessoa está dizendo? Por que você está fazendo isso comigo? E aí, imaginem que aqui você tem uma criança com muitas feridas, aqui você tem uma outra criança com muitas feridas e também com medo, com dor, com raiva, com máscara, com defesa. Às vezes, nós dizemos sim para o outro ou não para o outro, baseado no medo. Eu vou dizer sim para o outro, porque pelo menos ele continua meu amigo. Ou eu vou dizer não, porque não quero nem saber, já perdi tanta coisa, mas é não. Não sei nem por que eu estou dizendo. Para dizer sim ou não, eu preciso ter esse distanciamento, mesmo terceira pessoa, como se eu pudesse dar um salto e falar, deixa eu olhar essa história toda aí de cima e descobrir como é que eu posso me posicionar de uma forma mais assertiva. Se verdadeiramente está tudo bem para mim dizer sim para aquela situação, não tem problema nenhum, isso eu posso fazer, e isso não tem peso. Ou se eu vou dizer não, e a pessoa vai falar, nossa, eu tinha certeza que você ia fazer isso para mim. Não, porque eu não vou me sentir confortável com isso. E tá tudo certo que você fique bravo. Agora, se neste momento em que eu estou dizendo não, é uma reação que eu já estou acostumado, o que acaba acontecendo é não, é não, é não, é não, é não, passa a oportunidade de dizer sim, e que aquilo seria algo que me leva para um nível de crescimento, só que eu não estou na ação.
eu estou na reação. Toda vez que eu estou reagente, eu não estou no eu adulto. Eu estou dentro desse script infantil, que é quase como se falasse, não diz sim, porque senão as pessoas vão abusar de você, ó, não diz sim, vai dizendo não, e vai sempre dando a mesma resposta, porque toda vez que você disse não, as pessoas não abusaram da gente. Então, a gente vai entendendo que aquela resposta, ou seja, que fazer aquilo, manter o mais do mesmo, mantém integridade, mantém a saúde, mantém a vitalidade, mantém a energia, mantém a vida. E quando eu estou no lugar de adulto, eu posso dar um passo atrás e falar: olha, eu gostaria muito de poder te ajudar, só que ajudar você representa tirar algo de mim ou da minha família, e neste momento eu escolho não te ajudar. E tá tudo certo que você não goste de mim, tá tudo certo que você não goste da minha resposta, tá tudo certo que você vire as costas, porque aí a gente lembra, criança vira as costas e fica Belém, Belém, nunca mais fica de bem, fica de mal, sai falando mal de você, e você sustenta quando você tá no eu adulto, mas quando você tá com a tua criança tentando ser legal e o outro ainda sai falando de você, caramba, eu ajudei, eu dei, eu fiz isso, eu aconteci, a pessoa ainda sai falando de mim, duas crianças num acordo que é extremamente difícil de lidar. Então, como lidar com o sim e como lidar com o não? Primeiro é ter consciência, peraí, a minha vontade, primeira vontade é de dizer não. Quem aqui dentro está querendo dizer não? E aí é ter essa consciência, porque se você pensa, quantos anos tem quem está aqui dentro de mim querendo dizer não, vai embora daqui, some daqui? 5, 6. Se eu apuro este lugar de escuta, eu vou ter a noção exata de onde é que começou e por que que eu vou dizer o não. Quando eu falo, não, tá bom, criança, senta aqui, porque diante dessa situação, e aí a gente imagina que isso é um posicionamento que a gente tem muitas vezes com parceiros, com autoridade no trabalho, com colegas no trabalho, com família, a gente vai dizendo sim, fazendo muitas coisas, ou na reação a gente vai dizendo não, eu não vou na festa, eu não vou na confraternização, eu não quero estar com vocês, eu não, quando deveria. Muitas vezes eu sou convidada para um evento em que aquilo pode me levar para uma promoção, porque tem alguém lá que pode me olhar, mas eu estou tão reagente, porque aquelas pessoas só me fazem mal, que eu vou dizer, não, eu não vou. Quando eu dou um passo atrás, eu olho e penso, espera aí, ir nesse evento não quer dizer que seja ruim, e não quer dizer que eu preciso me sujeitar a nada. Então vamos fazer o seguinte, criança, nós vamos nessa festa, e se acontecer alguma coisa que te incomode, pode ter certeza que eu assumo o comando de cuidar de você e pode deixar que eu resolvo. Quando a gente faz isso e a gente imagina acolhendo essa criança no nosso colo e dizendo agora, como adulta, eu sei o próximo passo e eu vou cuidar para que ninguém mais machuque você, é quase como se ela falasse, ah, então tá bom. E aí a gente sai desse lugar da reação, de ter que sempre dar a mesma resposta. Espero ter respondido. A fila está grande. Vamos lá, Carlos, ela já te respondeu, né? Deixa eu passar para você. A Luciana, que é uma colega que está aqui na sala, é lá de Terra Roxa, no Paraná. Tá? E ela disse que ela se enrola toda, então ela pediu para que eu falasse contigo. Ela, Bora. ela mora no Paraná, em Terra Roxa. Ela trabalha numa empresa aqui no interior de São Paulo, tá? Tá. É mãe, né? E aí ela diz assim: adulto que sai de casa e fica longe da família muito tempo. Será que eu suporto isso por compromisso? Criança não conseguiria ficar longe tanto tempo, né? Ou quem eu quero judiar ou ser judiada? Eu tenho várias camadas da cebola. A raivosa, então, essa é a colocação dela. Ela gostaria de te ouvir. Como é que ela chama? Luciana. Luciana. Então, é, aí
vamos pensar assim, não é algo que dá para responder simples, porque existe aí, um bolo não se faz com ingrediente só. Eu podia olhar para você, diante disso que você está trazendo, e dizer, olha, existe uma criança que quer se manter afastada, existe alguém aí dentro que escolheu essa distância, mas um bolo não se faz com ingrediente só. Para que essa resposta realmente possa te ajudar, com esse monte de camadas que você está trazendo, a gente precisaria entender, primeiro, como está a tua reação ou a tua relação familiar, como é esse lugar em que você lida com pai, com mãe, ou com filhos, ou com parceiro. A gente precisaria entender quais são os motivos reais que te afastam de estar em casa, porque muitas vezes morar longe da família ainda é o melhor caminho para garantir sobrevivência e para nos manter no lugar de mulheres casadas, de manter aquela unidade do casamento, porque nós dois juntos o tempo todo, eu não dou conta mais. Então, é melhor que eu fique 15 dias fora, uma semana fora. Quando eu volto, eu tenho que falar, porque se eu ficar com você 24 horas, nas próximas 48 horas, o casamento já foi para cuia. Então, acho que tem muitas coisas aí que precisam ser vistas, e enquanto mulher adulta, ir para fora, eu não tive escolha. Eu fui promovida e dentro dessa promoção eu não tive escolha, eu tive que vir para São Paulo. Tá bom, manter isso dentro desse nível, quando você traz essa questão, o que você está dizendo minimamente para mim? Eunice, existe alguém dentro de mim que está profundamente incomodado com essa distância. Só nesse nosso pequeno a conversa aqui, tem alguém aí dentro de você que fala assim, graças a Deus que eu estou indo lá para a Terra Roxa hoje. Mas tem alguém que fala, graças a Deus eu estou saindo de Terra Roxa e voltando para São Paulo rapidinho. Então, a gente tem uma parte mãe aí dizendo, eu estou longe dos meus filhos, eu tinha que estar mais lá. Nós temos uma mulher, uma parte profissional aí que fala, olha, obrigação vem em primeiro lugar. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui, um bolo não se faz com ingrediente só. Então, existem muitas facetas desse eu que se manifestam no teu discurso, e é quase, imaginem assim, gente, imagina que você está dentro de um restaurante e o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga dizem assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar que está me afetando muito, que é bem difícil. Vamos ali no restaurante X, pelo menos a gente conversa, lá é tranquilo e a gente conversa. Só que a gente chega naquele restaurante, toca o sino lá de uma sirene de uma empresa do lado e de repente tem um arrastão de funcionário, porque aquele é o momento do almoço deles. Ou seja, aquelas pessoas que estavam das 8 ao meio-dia concentradas no trabalho, quando elas chegam naquele ambiente, elas querem falar tudo. Mas você que está ali com aquela pessoa que veio para o silêncio para ouvir aquela pessoa, é tanto burburinho que você fala, meu Deus, não dá para a gente estar tentando falar, e a vontade que a gente tem é de falar, cala a boca, deixa eu falar com ela, deixa eu ouvir o que ela está falando, só que a gente fala psiu, para fora. Tudo isso que você traz agora, Lu, é quase como se a gente tivesse dizer para dentro. Porque diante desse monte de gente que vai falando, muito provavelmente existem áreas da tua vida que você fala, ai meu Deus, eu não sei nem o que fazer. E a gente vai ficando paralisada. E nessa paralisia, a gente entra num lugar de cobrança, de que eu deveria fazer diferente, de que as coisas tinham que ser diferentes, mas é quase como se eu não tivesse energia para. Esse diálogo todo desse monte de funcionários fica na nossa cabeça com um monte de eu. Parte mãe, parte mulher, a parte esposa, a parte profissional, a parte que te cobra, a parte que julga. Você tinha que estar mais presente, mesmo que seja você quem nutra essa família, quem abasteça essa família. Esse pacote, esse combo aí, ele normalmente vem junto de quem está fora, porque quando a gente pensa historicamente,
Quem é que faz esse movimento de ir para o mundo, trazer dinheiro e reabastecer? É um lugar muito do masculino. Quando o feminino sai para esse lugar, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba adoecendo muitas vezes. Endometriose, câncer de mama, a gente vai tendo um monte, cisto de ovário, enfim, a gente vai tendo um monte de questões em que o feminino começa a dizer: eu estou cansada, até quando eu vou ter que fazer isso? Então, tem muitas coisas aí nesse bolo que podem ajudar a entender qual é o próximo passo e que minimamente você consiga falar: para, eu vou parar de me cobrar e eu vou fazer somente o que é possível. Nesse momento, eu escolho 3 pontinhos. E aí você precisa dar esse lugar de terceira pessoa e observar quem aqui dentro, neste momento da sua vida, tem muita cobrança, quem te julga, quais são os julgamentos, quantos anos tem, porque aí também existe uma criança que, para ter sobrevivido a tudo isso, escolheu ter determinados comportamentos. Pelo menos quando eu voltar, eu vou fazer tudo para eles, eles não vão sentir minha falta. Aí a gente corre o risco de dar muito para o outro, de dar além do que ele precisa, de se sentir desqualificado, porque eu estou dando tanto. Eu já venho cansada, eu vou além do meu limite. Quando eu estou aqui, eu faço tudo e ninguém reconhece, ninguém valida. Enfim, acho que ficou pouco contexto para a minha resposta, mas eu espero que possa ter te ajudado. Então, acho que o grande desafio aí, que talvez vá te ajudar, é ter essa consciência de quantos anos eu tenho e quantos eus se manifestam dentro de mim diante dessa situação. Experimenta. Qualquer coisa, depois você me manda um oi. Ela está E a gente dizendo olha aqui para que isso. você colocou muitas coisas para reflexão dela, tá? E está te agradecendo muito. Agora eu vou passar para o Tadeu, porque nós temos 10 minutos e tem o Tadeu e depois o Sorrati também para falar com você. Tá bom. Por favor. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem, Eunice? Eu Eu me lembro do seu nome e da sua fisionomia lá do Alex Possato. do Alex Eu Fossato, na tenho estrutural, né? formação com ele, eu fiz acho que há uns 5 anos atrás, aí Sim, eu me lembro de você. Mas deixa eu te falar, Eunice, uma coisa assim que me remeteu, nós, né, que somos mais ou menos da mesma geração aí, nós conhecemos o celular, tipo com 50 anos de idade, vai, que a gente sim, começou a usar. E hoje se fala muito do prejuízo do celular para as crianças, tanto a nível fisiológico, né, da postura, da cifose, como sim. prejudica os olhos e tal. E além dessa parte que os pais é, delegaram, né, o papel de cuidado, de educação do filho para o celular. Isso. Então, eu tenho uma filha, uma filha não, é uma neta, de 2 anos e meio. Então, eu Uhum. fiz uma viagem assim, quer dizer, nós que não somos essa geração do celular, nós já temos todas essas feridas, todos esses traumas, né? Tudo isso para cuidar, para curar. Agora, eu Sim. fico imaginando essa nova geração, quando daqui a 10, 20 anos, né? Então, hoje já se fala, né, que é causa de suicídio entre adolescentes, né? Esse delegar, né, a educação, o cuidado ao celular, e tal. Então, você já deu uma viajada assim também, tipo assim, nossa, como é que vai ser daqui, né, um tempo essa noção? Já. Aí eu me preocupo com a minha neta, né, e com as crianças, né, de um modo geral, a gente sempre. Então é isso. Então, acho que você trazer isso é legal, Tadeu, porque assim, quando a gente pensa que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos ou os nossos bisnetos estão aí entregue à tecnologia, à inteligência artificial, e cada vez que a gente olha o quanto a tecnologia ela tem proporcionado coisas extremamente importantes, porque hoje você pega um celular, você sabe o que está acontecendo no outro lado do mundo, né? Antigamente a minha mãe dizia: nem aqui nem na China, você não vai nem aqui nem na China. Hoje acabou essa piadinha.
O que acontece aqui acontece na China e nos afeta do mesmo jeito. O que acontece lá, basta o Covid, aconteceu lá, estava aqui no mundo muito rápido. Então, para mim, o que eu vejo dentro desse lugar com as crianças é que elas estão perdendo a oportunidade de verdadeiramente serem crianças. Elas estão com o intelecto muito ativo e elas estão com, ou seja, o cognitivo muito ativo, e muitos desses espíritos, eles vêm com um nível emocional extremamente exacerbado. São espíritos que têm um nível de inteligência e um nível de empatia com o outro muito maior do que o nosso. Só que está dentro desse acesso à internet, a essa inteligência artificial que manipula tudo e todos o tempo todo, inclusive nós, sem que nós tenhamos a menor consciência, isso faz com que eles também se percam muito dentro do propósito. Então, o que eu vejo hoje são crianças muito pequenas, com tentativa de suicídio, por CUT, então eles vão se mutilando, eles vão se cortando, e quando você olha, os pais nem perceberam. Eles estão tanto tempo ali no celular, e dentro daquele celular, dentro de uma realidade que não é a deles, porque a televisão ou o celular, eles mostram uma realidade que é pura agressividade, ou que é pura uma família que não existe, que se existe não é a dele. E se não existe, se isso não é meu, e se eu não sei o que é isso, muitas vezes eles vão buscar essa família ou essas coisas que o aparelho mostram através do uso de drogas. Então, hoje você tem a maconha, que na minha época era algo, a pessoa era maconheira, não quero nem estar perto, porque eram os excluídos. E hoje, para quem tem filhos jovens, não usar maconha é o que é o diferente. É aquele que é o... Como chama? Enfim, é o esquisito. O esquisito não é aquele que fuma. O esquisito, o estranho, o que precisa ser rechaçado, é exatamente aquele que não usa nada, é o careta. E quando a gente pensa que tudo isso vem de uma construção e que muitas vezes é de uma família que não tem uma estrutura em que os pais olham para eles enquanto homem e mulher, e não quer dizer que eles precisam estar juntos enquanto homem e mulher para que esse filho seja um bom filho. Pelo contrário, muitas vezes é melhor os pais deixarem os filhos como desculpa para estar juntos, se separarem e deixar os filhos em paz. E muitas vezes esses pais estão em casa porque fazem acordos que, enquanto esses filhos precisarem, nós nos mantemos juntos, e muitas vezes esses filhos já começam pequenos, tendo a noção que, enquanto eles estão no celular, eles não veem briga, eles não sentem, porque são espíritos extremamente sensitivos, eles não sentem a rejeição do pai pela mãe e vice-versa, eles não sentem a dor do abandono desses pais diante deles, e aí eles vão cada vez mais se aprofundando dentro do celular, porque aqui eu me mantenho ativo. E agora parece que virou uma moda que tudo é autismo. Tudo. Ou é autismo num grau alto, ou é autismo num grau leve. Se olha, você fala, produção, tem alguma coisa errada aí, porque não é possível. Que porta é essa que se abriu, que todo mundo virou autista da pandemia para cá? Tem alguma coisa errada. E quando você vai vendo, essas crianças, elas tendem a ter outros diagnósticos que não são os que eram tidos como comuns, porque elas estão o tempo todo no celular, eu comigo. E o que era autista lá atrás? Era aquela criança que estava totalmente embotada no seu mundo, com tantas questões espirituais, com tantos aprendizados, que ela ficava ela com ela dentro do mundo dela e não cabia mais nada ou ninguém. Hoje, com tantos níveis que se dividiu o autismo e a pessoa fecha os olhos, abriu, já está lá estampado autista, e ela tem um tratamento totalmente diferenciado, e ela pode ficar no celular 10.000 horas, eu e o meu mundo, eu e o meu umbigo, e as pessoas não me cobram nada. Então,
a meu ver, Tadeu, é um lugar extremamente delicado pensar que essa é a geração de pessoas que estarão aí no comando, no governo do mundo em breve, porque são pessoas que olham para mim e para essa realidade virtual, mas não têm conexão com eu e o mundo que me cerca. Então, você está no metrô, você está numa mesa de família, você está num aniversário, você tem 10 pessoas, minimamente 8 estão no celular. Estou com você? Não. Estamos juntos? Também não. É cada um dentro da sua bolha. Então, para mim, é algo muito sério. E quando os pais chegam e trazem alguma questão dos filhos, a primeira coisa que eu pergunto: como estão vocês enquanto pais? O quanto vocês permitem que essa criança verdadeiramente seja criança? O quanto vocês colocam ela para pisar no chão, para sentir a força da terra? O quanto vocês conseguem levar essa criança para fazer coisa de criança e tiram ela do celular? Ah, não dá tempo. Então, não ter tempo para que essa criança seja criança faz com que ela seja um adulto que não viveu a fase infantil, e aí, quanto mais para frente, mais eles vão buscar isso, seja no uso da maconha, seja em companhias no álcool, seja nos vícios de uma forma em geral. E o Bert, antigamente, ele dizia que o busca do vício é a tentativa de integrar o pai. Hoje, eu acredito que isso vai muito além da integração do pai, mas vai muito dentro desse lugar de querer pertencer a um grupo, mesmo que seja volátil, mesmo que seja enquanto nós estivermos em uso, enquanto nós estivermos aqui, porque a vida, a gente não sabe como vai ser de amanhã, eles não têm prognóstico de vida. E aí, as feridas dessa criança que se relaciona com outro adulto, elas são muito mais profundas, muito mais. E aí ficam extremamente sensíveis. Então, qualquer coisa se busca, entra em depressão, tentativa de suicídio, enfim, muitas outras coisas têm vindo como comorbidade em função desses pequenos. Ah, deixa eles aqui no celular, no tablet, pelo menos eles sabem fazer tudo. Muito pequenos. Se você falou do autismo, mas o rótulo da moda agora é o TOD, né? Também, né? Também. É. Que na verdade o TOD, o que é? É o transtorno obsessivo desafiador, que na nossa época era falta de educação, né? Mudou o nome, aumentou a intensidade disso, era falta de respeito, porque uma pessoa com diagnóstico de TOD, ela tem a permissão para mandar você para aquele lugar e para todos os outros que ela entender do abecedário de palavrão, e para bater em pai e mãe, para enfim, eles vão num nível de falta de limites que transcende tudo que a gente conhece. Ok. Gratidão, Eunice. Muito bom. Gratidão é minha, Tadeu. Bora. Eu estava com o microfone fechado. Eu vou passar para o Sorrati, depois do Sorrati, a Inês vai fazer o agradecimento e depois Ok. retorna para você fazer o fechamento, tá? Tá bom. Sorrati, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite. Eunice. Boa noite. Imenso prazer em conhecê-la, né? Prazer é meu. Vou ser bem breve aí na minha colocação, né? Eu sou o terceiro filho de 4. Tá. Só que o segundo, ele não veio a esse plano. Era um homem também, partiu talvez entre 3 e 4 meses, né? E, assim, no seu ver, né, a rejeição, será que eu herdo a rejeição pelo não no sistema, né? Como que eu posso trabalhar isso? Se é que eu tenho que reconhecer, vamos dizer, quando eu devo ir para o sim ou para o não, né? Buscar essa atitude, né, do sim e do não, porque talvez eu esteja herdando o não pela rejeição do meu, que cedeu o lugar para mim, vamos dizer. Então,
O primeiro é menino ou menina? Menina. Menina, aí seriam 2 homens e uma menina, o quarto. Tá? Então vamos lá. Vou tentar ser mais ou menos breve. O que Tá, acontece? Você tem uma cultura que é oriental perfeito. e que o filho mais velho ele traz o peso de algumas responsabilidades que fazem parte da cultura. Perfeito. Quando essa primeira é a mulher, ela não assume isso. Quem assume a responsabilidade por tudo isso? O segundo, que vai embora, e quem acaba ficando com isso é você. E aí novamente, um bolo não se faz com ingredientes só. A gente tem aí alguém que viveu porque esse segundo não sobreviveu. Você pode ter vindo com uma necessidade de preencher esse vazio. Então, muitas vezes, a gente acaba dizendo sim para todo mundo, porque a minha vida só foi possível porque ele não nasceu. É quase como se nos sentíssemos devedores e como se a nossa vida tivesse que dizer sim o tempo todo para todo mundo, para que as pessoas reconhecessem: ó, eu posso viver, eu sou legal. O meu irmão não nasceu, ele foi embora, ou ele viveu só 3 meses, mas tá tudo bem, porque eu estou fazendo por mim e por ele. E quando a gente consegue olhar para isso e a gente consegue perceber que o seu irmão viveu o tempo que ele tinha que viver, ele sobreviveu pelo tempo que ele tinha que sobreviver dentro das condições de aprendizado dele. Quando nós devolvemos ao nosso irmão o lugar de segundo, sem achar que a nossa vida está em débito porque nós viemos depois, nós podemos viver só o que é nosso. Enquanto a nossa vida está associado a esse que veio antes, como um débito, é quase como se eu não pudesse dizer não para ninguém. E aí é muito sim para o outro. E é muito não para a gente, é muito engolição de sapo. É muito ter muitos movimentos de dizer como eu consigo fazer diferente disso? Como eu consigo simplesmente dizer tá tudo bem que eu faça isso, porque isso não me pesa. Ou, em outros momentos, quando eu consigo dizer, olha, eu sinto muito, agora não, eu não vou fazer. Como você não vai fazer isso? Não, eu não vou fazer porque eu não quero. E aí a gente precisa entender o quanto a tua criança combinou com os pais, ó, para que vocês sobrevivam, porque esse é o lugar. Muitas vezes, quando os pais perdem um bebê, uma parte deles vai junto. E quem vem depois, muitas vezes traz esse compromisso de garantir que os pais vão continuar vivos. E aí, ou eles são aqueles que vão ser os bonzinhos para sempre, ou eles são aqueles que vão ser os demônios, que os pais não podem nem ir embora, porque senão a criança vai aprontar no mundo, vai usar tudo, vai cheirar tudo, vai aprontar o tempo todo. Então, estar neste lugar, sabendo que um dos nossos irmãos não nasceram, muitas vezes nos traz essa condição de débito. A minha vida, muitas vezes eu tenho que fazer demais para merecer tudo que a vida me proporcionou. Ou seja, muitas vezes eu tenho que fazer muito para garantir que eu sou grato só pela vida, por mais nada. Só que isso é pesado, porque muitas vezes a gente vai olhando os acordos que a nossa criança fez e a gente vai dizendo, ó, as oportunidades de ter dinheiro, de ter sucesso, de ter um relacionamento saudável, de viver uma vida plena, isso não é para mim, porque só o fato de estar vivo, eu já tive mais do que meu irmão teve. Então eu vou me contentar com isso, tá tudo bem. E aí a gente entende que isso é quase como se fosse uma pessoa humilde, quando na verdade é uma pessoa que entende que ela não merece mais do que ela tem, que as coisas boas da vida não são para ela, e muitas vezes ela vai afastando oportunidades de viver coisas muito bacanas, porque é como se ela falasse, como eu posso viver isso se ele não está aqui? E aí eu não sei que pactos que a sua criança fez
com o seu irmão e com os seus pais. Mas o que eu acho que vale a pena você pensar é no sentido de dizer, peraí, por que que eu não posso dizer não diante disso? E às vezes diante do sim ou do não, é dizer, nesse momento eu não vou responder nada. Ou dá um passo atrás e pensa, qual é o pior cenário se eu disser não? O pior cenário é a pessoa ficar comigo, com medo, ou com raiva, ou se excluir do meu círculo de amigos. E dentro disso, qual é o pior cenário? Quando a gente imagina qual é o pior cenário, qual é o pior cenário, normalmente a gente chega para um cenário único, que é o medo do abandono, da rejeição ou da morte. E quando a gente imagina, enquanto ser humano, que esse é um pior cenário que não vai acontecer, a gente pode acolher esse menino que está dentro de você e dizer, ó, tá tudo bem se a gente disser não. Se a pessoa não gostar, o problema é dela. A gente não precisa mais achar que estamos em débito com ninguém. Né? E aí é olhar para os seus ancestrais, é dizer, olha, eu devolvo aos cuidados de vocês o meu irmão, porque tudo que eu fiz para cuidar dele até hoje, todos os nãos que eu deixei de dar por amor a ele, encerram aqui. É quase como se você pudesse se libertar para dar resposta diferente. Ok? Nossa Senhora, hein? Essa foi forte. Eu vou, eu vou ficar com a primeira opção, viu, Eunice? Assim, Que bom. a primeira opção, sim. A vida toda dizendo sim, né? É Você isso. vê? E É não isso. precisa. Se você tiver, você tem alguma foto, esse bebê, ele chegou a nascer? Não, não. Não, ele Não. partiu com 3 ou 4 meses, parece. Então, ele tem um nome, Não, não tenho, não. então você vai Que dar eu um... saiba, não. Né? Sua mãe Eu é posso- viva? É viva. Minha mãe é viva. Então, você vai perguntar para ela Tá? qual é o nome que teria o seu irmão, se ele Certo? tivesse nascido. Se Tá. ela falar, não pensei, você vai Ah, dizer para ela, mamãe, vamos dar um nome para ele? E você vai, ah, na hora que a sua mãe faz isso com ah. você devolve a responsabilidade de cuidar dele para ela. Ah, Quando você faz isso, você internamente você diz: agora eu te incluo no meu coração e não nas minhas posições diante da vida. Experimenta. show. Não consegui anotar tudo, mas eu vou escutar novamente amanhã. Muito obrigado, viu? Nossa, Imagina. gratidão mesmo, olha. Show de bola, né? Experimenta. Acho que vai te ajudar muito. Nossa, gratidão. Gratidão é minha. Inês, por favor. Ai, Eunice, ninguém, acho que você já ouviu muito que você é um jardim, né? Você é uma pessoa só, mas é um jardim coloridíssimo, cheio de vida, brilhante. Gratidão. Ainda bem que ficou gravado, né? Vai ficar gravado Sim, para a gente sim. ouvir novamente. Você deu muitas ferramentas, né, para nós, então gratidão imensa. A egrégora é um trabalho que a gente faz de quarta-feira que nos dá um orgulho bom. E é Sim. isso, sempre pessoas muito, muito amorosas, muito boas, com muito comprometimento naquilo que faz, né? Você é uma mulher super empoderada e passa isso com conhecimento, com muita consciência, firmeza e leveza ao mesmo tempo. Então, gratidão eterna que você possa estar conosco, se houver mais oportunidade, e que tudo É isso um prazer. reverbere, né, para a sua vida, para o seu trabalho, né? Eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente. E Amém. que floresçam, né, essas flores no seu jardim. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada a vocês pela Gratidão. confiança. Né? Muito, a gratidão é minha, cada um de vocês que estiveram ali, eu sei que eu me empolgo falando, eu gosto muito do que eu faço, acredito muito nos resultados disso, então estar aqui, a gratidão a você, Renata, a você, Inês, por ter conhecido vocês e pela oportunidade de estar aqui, eu espero que verdadeiramente
quem conseguiu falar, eu espero ter contribuído para que essa criança tenha voz e tenha vez dentro de vocês, e que com isso a gente consiga estar cada vez mais inteiros, cada vez mais plenos como ser humano, como existência aí dentro desse planeta, né? E isso faz muita diferença. Gratidão profunda. Eu tenho. Você ia falar alguma coisa, Renata? Eu ia. Na verdade, eu quero pedir para você depois compartilhar o teu espaço ali no grupo, tá? Sim, A gente normalmente não deixa que as pessoas fiquem compartilhando a parte profissional em função tá? de não transformar o grupo num grande classificado, né? Sim, Mas sim, quando é o dia, né, do bate-papo, quando é como é o seu dia hoje, por exemplo, a gente pede, inclusive, para compartilhar, porque a Luciana já escreveu para mim assim: eu posso me consultar com ela, enfim, eu vou te passar o contato, né? Então é bacana que você compartilhe lá no grupo, tá? O seu contato. E eu não vou dar uma de desentendido, eu sei que você tinha aí uma dinâmica que você queria estar fazendo com o sim. pessoal, né? Mas nós já estouramos 15 minutos do nosso horário. Do Eu tenho tempo. certeza que muita gente vai me pedir para te convidar de novo. Vai ser um prazer estar Então, aqui. depois a gente vai conversar e o convite você já tem. Sim, Como você ouviu no início, esse ano a gente já está fechado, né? Mas depois sim. a gente já conversa para logo no início do ano você poder estar conosco novamente. Vai E ser um prazer. a palavra é toda tua para poder encerrar essa noite maravilhosa. Então, minha profunda gratidão, né, a cada um de vocês que estiveram aí. Eu sei que eu falo pra caramba, porque eu faço o que eu gosto, e estar nesse lugar para mim é um imenso prazer. Eu espero que cada um de vocês sintam dentro de si que essa criança que habita vocês, que ela tem um lugar, que ela tem um espaço, independente da idade que vocês tenham, e principalmente que cada um de vocês e cada um de nós possa verdadeiramente reconhecer essa menina, reconhecer esse menino e mostrar para ele ou para ela que a vida pode ser muito mais leve, que a vida pode ser muito mais plena, e que a gente pode começar a viver de uma forma inteira quando nós cuidamos dela. Que você e a sua menina ou o seu menino possam juntos construir um novo caminho de vida, independente de quantos anos ainda tenhamos pela frente, mas que com isso que a gente consiga ser hoje melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos cuide, nos oriente, para que a gente consiga verdadeiramente fazer a diferença, primeiro em nós e depois como bolinhas de sabão que espalham pelo mundo, que a gente possa ser uma gota d'água no lago, e isso vai expandindo, e quanto mais inteiro nós estamos, mais nós multiplicamos isso para as pessoas, mais inteiras elas também se tornam, mais fácil ficam as nossas relações e a possibilidade de sermos e fazermos diferentes. Deus abençoe, e a profunda gratidão é minha de estar aqui hoje. Estamos muito honrados, pode estar certa disso. Já compartilhei lá no grupo os filmes que foram recomendados aqui essa noite também, para o pessoal poder ver. Na Legal. próxima quarta-feira, a nossa amiga que está aqui na sala, Sueli Mucassei, vai falar sobre as leis naturais, focando Legal. mais na lei do trabalho, né? Mas acho que não é o trabalho de CLT, né, Sueli? É um trabalho mais abrangente. Fala, meu anjo, pode falar. É isso mesmo, Renato. Mas é todo tipo de trabalho, né? Uhum. Toda ocupação útil é trabalho. Então, Perfeito. todos os amigos, o nosso carinho, o nosso agradecimento, vocês sustentam essa egrégora, né? Uhum.
Eunice, eu vou depois mandar o link para você da gravação, caso você queira, né, compartilhar com Com certeza. amigos, né? Enfim, vou te mandar o chat também, porque muita gente escreveu ali no chat, agradecendo, comentando, enfim. Então, eu compartilho isso com você antes da Gratidão. noite, tá bom? Tá bom. Gente, um Muito bom descanso obrigada. para todos. Tchau, boa noite, Muitíssimo gratidão. Boa obrigado. noite, Beijo, boa noite. boa Gratidão, Boa noite, Eunice. Boa pessoal. noite. para cada um de Boa vocês. noite. Boa Bem, noite. boa noite. Boa noite. Coração.